criação de um programa que, por exemplo, multiplique dois números, nós podemos utilizar várias abordagens. Essas várias abordagens que nós podemos utilizar, elas vão criar um maior ou menor grau de complexidade no nosso sistema. No exemplo que vai ser colocado agora, nós vamos tratar isso de uma forma bem simples, dando mais ênfase na parte da view propriamente dito. Então, a view, como vocês já devem ter ouvido falar, é a parte visual do nosso programa. E essa parte visual ela é desenvolvida utilizando um programa à parte, entre aspas. Quando eu falo um programa à parte, ele está integrado no ambiente do Android Studio, mas ele é um arquivo XML. E nesse arquivo XML eu tenho as características de como os meus componentes visuais vão ser colocados no nosso sistema. E aliado a esses componentes visuais, nós teremos também a codificação que nós chamamos de controle. Então, o controle ele vai ser desenvolvido em Java. No caso específico da atividade que nós vamos fazer agora, nós estamos utilizando o Android Studio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, né, no File, obviamente, e vão inicializar um novo projeto. Esse novo projeto ele tem algumas características. Ele pode ser um sem atividade, com básica, com botão navegador, uma atividade vazia, que é o que nós vamos escolher. Ele pode ser uma full screen, usar o Google AdMobs, Google Maps. Também nós podemos já ter uma tela aqui de login pré-programada, com master detail. Isso daqui significa que no lado eu vou ter os registros que vão sendo criados, né? Aliás, no lado direito eu tenho os registros que vão ser criados em função do que acontece aqui no lado esquerdo. Eu tenho uma navegação básica, eu tenho aqui uma tela de configuração, eu tenho aqui uma tela que ela sobe, né? Scrolling. Enfim, eu tenho aqui uma com tabs, eu tenho aqui a fragmentada, e aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer um programa em C puro, que eles falam. Nós vamos iniciar a nossa atividade utilizando uma atividade, no caso, né, vazia, né, que é a empty. Bom, o nome é o nome como ele vai ser conhecido. Então, no nosso caso, nós vamos fazer aqui um programa que eu vou chamar de multiplicador, ok? Essa parte de baixo aqui, ó, ela tem a ver com o package name. O package name, ele significa como que isso vai ser distribuído caso você tenha uma biblioteca mais ampla, né? Então, normalmente, nós utilizamos essa sistemática aqui, ó. Eu poderia até pôr BR aqui na frente, se vocês quiserem, ó, que seria o inverso do que nós temos. Então, normalmente, nós temos alguma coisa.com.br. Aqui nós começamos com o BR. Então, BR com... Aí nós estamos aqui na atividade e daí multiplicador. Então esse nome aqui poderia ser o nome de vocês, enfim, aqui vocês podem. E também podia ser só multiplicador. O problema é que se fosse só multiplicador eu teria um problema de duplicidade caso alguém tivesse feito isso em outro lugar do mundo e assim por diante. E aqui é o lugar onde ele vai ser salvo, né? Preste bem atenção nisso daqui, né? Então, no meu caso, ele está salvando aqui no Users, ARIA, Android Studio, Package e o nome multiplicador. Aqui nós podemos escolher a linguagem, ó. Eu posso usar Kotlin ou Java. Nós optamos por usar Java, porque Kotlin é uma linguagem da própria, de supervisão, vamos dizer assim, da própria Android, né? E no nosso caso, para nós aqui em termos de curso, é mais simples nós trabalharmos com Java. Uma vez feito isso, ele vai criar o programa que eles chamam de programa empty, né? Ou seja, um programa vazio. Então ele vai montar toda a estrutura para a gente aqui, né? Ele sempre vai manter o que ele estava em pano de fundo. Então, se vocês quiserem, vocês podem fechar. E vamos dar ênfase aqui à nossa atividade. Bom, aqui ao lado, gente, nós temos o que ele chama de gerenciamento do projeto. Então, eu vou fechar aqui só para vocês verem, ó. Nós trabalhamos aqui com uma série de arquivos, e esses arquivos que aparecem aqui são arquivos de configuração. A grande maioria deles só deve ser modificada se você tiver certeza do que você está fazendo. Normalmente nós não mudamos isso daí. Nós trabalhamos em dois níveis aqui, ó. No app, dentro do app, nos interessa o source, né, aonde ele tem
os programas propriamente dito, né? Então aqui os programas estão dentro do main. E daí dentro do main nós temos a parte Java e a parte de recursos. Java é exatamente o que está aparecendo aqui do lado. Ó. E perceba o que aconteceu aqui. Ó. Deu, acho que um pequeno erro aqui. Vamos lá no Java de volta. No app aqui, ó, ele vai entrar no main activity, ó, tá vendo? No main activity que ele aparece aqui, ó, é exatamente esse que está aqui ao lado. Posso dar 2 cliques aqui, ó. O que é o main activity? O main activity, vocês podem até trocar o nome dessa classe se vocês quiserem. Eu não recomendo, tá? Mas aí é gosto do programador. É o, vamos dizer assim, cérebro do programa em si. Ou seja, é nele que toda a parte de codificação Java, né, nele e nos seus derivados, porque eu posso criar subclasses, né, que a coisa vai acontecer. E além desse programa, nós também temos aqui a parte dos recursos, que chama-se Resource em inglês. Né? Os mais importantes para nós aqui ficam dentro do layout. Então, dentro do layout, nós temos aquilo que a gente chama de Activity Main XML. Lembra que eu falei? Nós temos uma parte em Java e uma parte em XML. A parte em XML é responsável pela view. Então, se vocês abrirem aqui, ó, você já percebe que ele abre aquilo que ele considera a tela do seu dispositivo. Claro que isso aqui nós podemos configurar. Sugiro que, num primeiro momento, nós trabalhemos aqui com esses elementos aqui, default, certo? Então, vejam, ó, aqui ó, no Activity Main XML, eu vou fechar aqui um pouco para ficar maior a tela. O que vai acontecer? Se vocês olharem aqui ao lado, eu posso dar um split, aí ele vai mostrar o que está aparecendo lá no celular, consequentemente aqui emulado no nosso computador, em relação ao que é o código propriamente dito. Ou eu posso colocar só o código aqui se vocês quiserem. Então esse aqui é o código XML. Ele tem um tal de text view, e esse text view tem uma série de características. Ele tem o seu conteúdo, está escrito Hello World, e ele tem aqui a parte de posicionamento na tela. Isso nós vamos trabalhar oportunamente. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui o que está acontecendo nesses sujeitos aqui. Ó. Nesse cara aqui, ó, quando ele aparece desse jeito, significa que ele tem uma característica de wrapped. Wrapped em inglês é embrulhado, né? Então ele está embrulhado exatamente no centro da tela. Vamos voltar aqui para design. Ó. E eu sei aqui, ó, ele está com distância 0 aqui, distância 0 aqui, enfim, ele está com 0 em todas as pontas. Não precisa fazer mais nada para rodar um programa aqui. Basta que eu venha aqui na seta verde, que depois ela muda um pouco, e rode. Se tudo está instalado corretamente no sistema, ele vai abrir aquilo que a gente chama de emulador. Então, na primeira vez que você executa, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da máquina que você está utilizando, né? Porque ele está montando no ambiente de trabalho nosso um emulador, ou seja, ele vai criar aqui um dispositivo Android, e esse dispositivo Android que ele vai criar é emulado. Ou seja, um programa, perceberam que apareceu a tela, roda e faz com que eu tenha do lado aqui, né, um celular, né? Esse celular que aparece aqui, gente, eu escolhi o mais simples de todos os celulares que tem nas opções, mas nós podemos configurar. E se vocês quiserem, vocês também podem usar o celular de vocês, desde que ele esteja conectado, né, com os drivers todos corretos. Basta você colocar ele no USB da sua máquina. Isso nós vamos ver oportunamente. Então vejam, ó, como eu executei a primeira vez, ele demora, mas está aqui, ó. Ele já mostrou exatamente o que acontece aqui, ó. O nosso programa é o multiplicador e aqui eu tenho Hello World, né? Hello World é bem simples de fazer a troca. Aqui vocês não precisam mexer mais depois que ele carrega, tá? Vocês só voltam aqui no ambiente de desenvolvimento. Uma coisa que vocês têm que levar em consideração sempre, ó, é que toda vez que você clicar em cima de ele chama isso aqui de widget, né? Ou seja, de um desses elementos aqui, ó, que esses elementos estão aqui do lado, ó, eu posso ter elementos do tipo texto, eu posso ter elementos do tipo button, daí os widgets propriamente dito, que são algumas utilizações especiais, nós vamos ver alguns, né? Eu posso ter o lance do layout, que isso é muito importante, tá aqui, ó, nós estamos trabalhando com constraint layout. Constraint layout significa um layout embrulhado, ou seja, aquele que mantém as informações e
transfere essas informações para os clientes, aliás, para os seus filhos, né? Por parentesco, a exemplo do que vocês já devem ter visto, ou pelo menos lembram, de orientação a objetos e tudo mais. Ele funciona dessa forma. E aqui eu tenho o meu text view. Eu posso acessar por aqui, posso acessar por aqui, enfim, ó, eu vou mudar de lugar aqui, eu vou para cá. Eu posso acessar por aqui, né? Eu posso, enfim, eu posso fazer o que vocês acharem mais adequado. Então eu seleciono ele aqui de volta, ó, e percebo que aqui ao lado, ó, eu tenho uma tabela escrito atributos. Então nos atributos que eu tenho aqui, ó, o que nós vamos observar aqui? Uma série de atributos. E aqui é o que importa, ó. Os nossos constraints estão assim, ó. Eles estão todos na esquerda, na direita, no topo e abaixo, ligados ao parente. Nós vamos ver daqui a pouco o que nós vamos ter que fazer para ajustar isso daqui. E um elemento muito importante está aqui, ó. Ele está como texto aqui, ó. Hello World, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, ó. Olá, mundo, tá? No momento que você colocar Olá Mundo aqui, ele já automaticamente muda. E aqui, ó, aquele botão que era uma seta, como ele já está rodando, ó, ele só vai recarregar o programa lá no... Deixa eu fechar algumas janelas aqui que está atrapalhando aqui um pouco o meu... Tá aqui, ó. Percebam que agora ele vai carregar. E aqui, ó, tá pequeno, mas está escrito Olá Mundo. Então, ó, só que veja o que aconteceu aqui, ó. Quando eu coloquei aqui num atributo, no caso aqui do text, ó, que eu forcei o Olá Mundo, percebo que ele ficou amarelado aqui, ó. Isso não é recomendado quando você usa Android, principalmente pela característica que ele tem de ser uma plataforma mundial, né? Não que o Windows não seja uma plataforma mundial, mas essa plataforma mundial, vamos chamar assim, permite que eu faça translate, né? Ou seja, eu tenho esse sistema desenvolvido em várias linguagens, né? Então ele sempre diz assim para nós que esses elementos aqui, ó, eles devem ser colocados como elementos complementares. É fácil de fazer isso, ó. É só você clicar aqui em cima do triângulo amarelo de atenção, ó, e ele vai explicar o que aconteceu. Ó. Então ele está dizendo assim que eles recomendam que você crie uma string resource, né? E explica por quê. Mas o que importa é que você pode vir aqui no fix, e no fix ele vai perguntar assim, ó, como é que é o nome que você quer dar lá para o teu recurso? Ele está como oi mundo aqui, né? Então a gente pode pôr assim, por exemplo, mensagem, né? E daí olá mundo, ok. Aí o que isso vai fazer? Vai fazer com que aqui apareça assim, ó, string barra mensagem. Onde está isso? Daí você tem que voltar aqui em projeto, ó, lá no app, dentro de recursos, existe values. E dentro de values existe um arquivo chamado string.xml. Esse arquivo string.xml tem exatamente esse conteúdo aqui, ó. Então ele tem o app name, ele já fez isso default pra gente, ó, multiplicador. E name mensagem olá mundo. Agora, se eu quiser trocar o valor, eu troco aqui e não no programa. E ele automaticamente já faz os ajustes. Se vocês quiserem ver, eu vou fechar aqui uns arquivos aqui, ó. Não se assuste, é que senão eu tenho que parar a gravação, porque eles estão me atrapalhando aqui. Eu vou fechar aqui, vou fechar esse aqui também, né? E agora aparece aqui o celular. Então, ó, olá mundo, ó. Só que como eu não mandei compilar, ele mantém a mensagem antiga, ó. Se eu colocar aqui com a compilação, ó, ele deve trocar essa mensagem aqui. Ó, perceberam? Às vezes ele demora um pouquinho, ó. Aí, quando ele carregar o programa, ele vai colocar olá mundo novo, tá? Ó, olá mundo novo. Bom, então isso é o segredo. Então vocês devem ter percebido que a maior dificuldade nossa, ela está na criação do nosso layout. E não necessariamente, às vezes, na programação. Quer ver? Ó? Nós vamos começar a mudar o programa aqui agora. Qual que é a ideia do programa? Ele foi baseado no programa que está na documentação, né, naquele livro didático que apoia a disciplina com algumas modificações. Porque aqui naquele, ele ainda está nas versões antigas do Android e isso precisa ser atualizado. Então, o que vai acontecer agora aqui? Ó? Primeira coisa que eu vou fazer é deletar aqui, ó,
esse componente. No momento que eu deleto esse componente, eu fico com uma tela vazia. Aí eu vou colocar um texto aqui, ó. Vejam que aqui, ó, ele tem uma série de opções pra gente, ó. Ele tem text view, plain text, password, password numeric, e-mail, phone, postal address, multiline text, time, né, data, number, ó. Nós vamos multiplicar dois números, então nada mais lógico que eu faça a escolha do número que ele já vem configurado aqui nos atributos, mais fácil. Não que isso não dê para fazer depois, tá? Dá, mas vamos ser prático aqui no que nós estamos fazendo. Ó. Então quando eu arrastar number para cá, ó, ele vai ficar no meio aqui, né? Tá vendo? Ó? E ele está abaixo daquilo do que a gente chama de constraint layout. A minha sugestão é que vocês sempre usem o constraint layout, que é o layout default. Se vocês quiserem colocar outro, coloquem abaixo dele. Deixa ele ali e continuem abaixo dele. Sempre mantenham como principal, pelo menos no início da programação, que vocês ainda não estão bem antenados, façam dessa forma, porque fica mais fácil de verificar, tá? Aqui, ó, vocês percebem que apareceu um vermelho aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, que não encontrei constraints. Constraints é estabelecer relações, né, com o layout, né? Então, quando ele abre isso aqui, vocês só fecham aqui, ó. Se você rodar esse programa, o que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar ele aqui no meio, aqui, ó. Perceba que ele nos auxilia ali, ó. Então você espera que esse sujeito, no momento que você roda aqui, apareça no meio, como um olá mundo, tá? Ocorre que esse é o aviso que ele está dando pra gente lá. Você não estabeleceu essas relações. Então, como ele não sabe, ele vai colocar no 00. Tá? Ó. Então, mesmo ele aparecendo aqui no meio, na hora que você executa, ele aparece no 00. Então, é errado deixar sem constraint? Não. Só que se eu colocar outros componentes, que nós vamos colocar no mínimo 3 componentes aqui, esses componentes vão ficar todos empilhados. Quer ver? Ó? Eu posso mostrar para vocês. Eu posso criar mais um edit number aqui. Ó. Então eu vou colocar mais um aqui. Ó. Eu vou colocar ele bem aqui embaixo. Aqui, ó, tá? Então presume-se que ele sairia no meio e lá embaixo. Se você rodar, o que vai acontecer? Ele vai colocar os dois no mesmo lugar. Porque ele vai colocar 00. Entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? Então isso é muito importante quando você faz a programação, principalmente usando Android. Ó, tá aqui, ó. Os dois ele colocou no mesmo lugar. Por que ele colocou os dois no mesmo lugar? Porque ao não ter essas relações de constraint, ele faz exatamente esse procedimento. Isso é muito simples de resolver. Ó. Se você vier aqui agora, você vai observar que aqui ao lado, ó, às vezes ele fica sumido aqui. Ó. Então você tem que localizar esse lance aqui, ó, do layout, especificamente o constraint widget. Então aqui, ó, eu vou clicar no sinal de mais, ó. E daí eu vou falar assim, ó, que esse cara aqui agora, eu quero que ele fique a 16 do topo. Perceberam? Então, quando eu rodar agora, não esqueça que tem esse sujeito aqui embaixo ainda, ó. Esse cara vai aparecer no meio. Eu até vou fazer um diferente aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Eu vou colocar, por exemplo, 32 aqui, ó. Quer ver, ó? Quando eu rodar agora, veja o que vai acontecer. Então vocês mostram o smartphone lá, né? Quando eu rodar, vão aparecer os dois agora. Mas quer ver como que eles vão aparecer? Ó, um embaixo do outro aqui, ó. Porque esse cara é esse aqui, ó. E esse é o que está aparecendo por cima. Então esse lance de estabelecer os constraints é muito importante. Vamos voltar aqui agora nesse sujeito aqui, ó, e vamos estabelecer o seguinte, ele vai ter 16, por exemplo, de margem superior, e nós vamos colocar aqui, por exemplo, de margem à esquerda, a gente pode colocar um número aqui, depois eu mostro de outra forma, 12, ó, tá? Então ele vai deixar uma pequena borda aqui, e eu vou estabelecer aqui uma margem de 12 também do lado direito, ó. Agora, perceba, ele tem um tamanho default, e esse tamanho default, agora, ele está dizendo, ó, você está forçando 12, mas eu não chego a 12. Por quê? Ó? Porque você está criando ela fixa. Daí dentro aqui, ó, tem essas setas aqui, ó. Essas setas, se você clicar, ela fica desse jeito. Que se tiver um texto aqui, ele vai colocar em 2 linhas. Ou então nós vamos utilizar essa daqui, ó, a quebrada mesmo, ó, que tem
aqui ele parece uma mola, que significa esticar. Então agora o que, que ele fez aqui, ó? Ele tá com 12 aqui, ó, na esquerda e na direita. Só que se eu rodar desse jeito que tá aqui, ó, o que, que vai acontecer? Ele ainda vai parecer que é um só. Só que mesmo parecendo que é um só, ele vai aparecer do tamanho total aqui da nossa tela no nosso smartphone, certo? Então, ó, veja o que, que acontece. Ó. Perceberam aqui, ó, o grande, ó, é esse, e esse aqui perdido aqui embaixo tá no 00 aqui em cima. Então, se vocês dominarem a técnica de criar os layouts, vocês vão ter um sucesso enorme na programação para Android. Por quê? Porque esse é o grande segredo. A parte lógica é um programa de computador, que é tão fácil, tão difícil, conforme a necessidade. No Android é mais chato nós fazermos a parte visual, tanto que eu estou dando ênfase nisso agora, do que a parte de programação propriamente dita. Para consertar isso aqui é bem fácil. Ó. Perceba que ele aparece aqui, ó, esses círculos aqui, ó, e obviamente esses quadrados para você acertar o tamanho. Se você clicar nesse cara aqui, ó, e arrastar aqui, ó, perceba que vai uma flecha aqui, ó. Essa flecha que aparece aqui, ó, é em relação a qual item eu quero prender esse sujeito. Ó. Então eu posso prender ele aqui, perceberam? Daí ele fica igual. Então normalmente nós colocamos um item embaixo, ó. E agora, aqui tá 0, ó. Ele já tem um constraint aqui, ó. Eu vou colocar 8. Perceberam que ele desceu aqui, ó? E agora nós fazemos rigorosamente a mesma coisa que a gente fez em cima, ó. Eu até vou deixar com margem diferente aqui, ó. Eu vou colocar margem 20 para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Aqui também eu vou colocar margem 20, ó, tá? E aqui nós vamos dar um clique para deixar reto e outro clique para esticar, ó. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Eles têm uma pequena diferença de tamanho. Aí, o que nós fazemos aqui? Vamos rodar, daí eu vou abrir aqui o nosso smartphone. Vocês vão ver que agora ele está nessa forma que eu imaginei dentro do nosso layout. Tá? Ele vai aparecer um e depois embaixo outro. Porém, com uma pequena diferença aqui de tamanho, né? Aqui, ó, agora nós podemos utilizar um recurso bem interessante. Ó. Da mesma forma que nós temos aqui, ó, o color, string e style, que nós estamos utilizando o string por enquanto, vocês podem vir aqui, ó, em Values, e com o botão da direita, vocês vão criar um novo, ó, e vão criar um novo XML, ó, e vai ser um XML de valor. Aí quando você colocar aqui em Values, você vai colocar, isso são nomes padronizados, né? É dimens, assim, ó, dimens. E dá um finish. Ele vai criar para nós um arquivo de recurso. Daí você clica aqui, ó, e aqui você vai colocar os elementos. Me permitam aqui copiar já os elementos, depois eu explico para vocês o que nós fizemos efetivamente, né? Então olha aqui, ó, aqui dentro, às vezes ele fica pequeno, mas vocês vão observar depois, ó, eu chamei assim, ó, margem superior principal, depois eu chamei de margem esquerda principal, margem direita principal e margem inferior principal. Principal por quê? Porque ele tem a ver com o nosso layout principal. É outra dica que eu dou para vocês, ó. Quando vocês estiverem aqui, ó, vocês estão percebendo que ele está aparecendo aqui no lado. Eu vou diminuir aqui para ficar melhor. Vou minimizar aqui também. O que acontece? Aqui, ó, ele vai aparecendo os elementos que eu estou colocando no meu layout, né? Então no Constraints aqui, ó, se vocês olharem, ele tem um campo aqui nos atributos chamado ID. Então, ó, eu sugiro para vocês que vocês chamem ele de layout principal. Porque se nós precisarmos fazer menção dele dentro do programa, vai ficar mais fácil. Eu uso essa tática, né? Como isso aqui é uma variável, né, uma instância de uma classe, ela começa com letra minúscula e eu vou utilizando as letras maiúsculas para separar o nome de cada um. Então vocês vejam que aqui agora aparece layout principal, né? Agora veja o que vai acontecer aqui, ó. Se vocês vierem nesses elementos aqui, ó, aqui por exemplo, ó, e ao invés de eu utilizar 16 fixo, eu clicar aqui na seta e escolher o último elemento que tem o arroba, ponto, ele abre exatamente aquelas variáveis que eu tenho com valor. Então, isso aqui é a margem superior principal, ó. Então eu posso colocar ela aqui, ó. Ele já vai mudar para o valor que tem lá, 64. Viram o que aconteceu aqui, ó? Ele já ajusta para 64.
E agora eu faço isso para todos os elementos. Então, se porventura eu quiser mudar a margem esquerda, eu mudo a margem esquerda para todos os elementos sem eu precisar. Eu já mostro isso funcionando para vocês. Ó. Então, ó, 24 aqui, margem, agora é margem direita principal. Ó, perceberam? Então, vocês vão selecionando aqui, é muito fácil, né? E embaixo não tem nada porque ele está normal aqui, né, na utilização. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Esse 8 aqui é a distância entre eles. Nós podemos criar um lá, depois eu mostro. E aqui nós vamos usar a mesma tática. Ó. Vai ser a margem esquerda, né? E aqui vai ser a margem direita, certo? Então, ó, e essa distância aqui, ó, nós podemos agora, se vocês quiserem, ó, isso é bem simples, ó, vem aqui no Dimension e nós podemos criar aqui ó, a qualquer tempo. Isso aqui é simples, ó, você clica e dá um Ctrl C, Ctrl V, na boa. Daí você pode criar assim, ó, distância elementos, ó, padronizar isso aqui, ó, aí, distância elementos, tá? Criou isso daqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, 8, não esqueça de colocar unidade, aqui é points mesmo, e deixa um DP, porque daí ele se ajusta nos dispositivos, ó. Se eu colocar 8, vai ficar igual, então eu vou deixar 8 aqui, só que eu dei um Enter, né, aí, 8, não precisa salvar, porque ele vai salvando automaticamente, ó. E agora, se vocês vierem aqui, ao invés de usar 8, vocês vão utilizar a distância elementos, ó. Ele vai continuar 8, ó. Ele fica em itálico ali para mostrar para vocês. Então veja aqui, ó, agora eu estou organizando a minha tela. Se vocês quiserem modificar isso aqui, ó, prestem atenção, ó, nós virmos aqui em Dimension, ó, tava com 64 aqui, ó. Se vocês mudarem isso aqui para 32, percebam que no momento que você voltar para a atividade, ó, ele já sobe para 32. Então, isso que é legal. Aprendam e usem essa tática. Deixem tudo isso configurável, aliás, né, para ficar mais fácil. Bom, agora, se vocês rodarem, né, não vai mudar muito como diz meu pai, a feição, né, do programa, mas a gente já tem uma margem superior, a gente já tem aquele aviso que não deu erro, né, que eu fiz algumas modificações, ele teve que colocar. E o que ele fez aqui, né? Ele colocou os dois elementos, agora com aquela margem e tudo mais. O que nós podemos fazer agora é usar uma técnica bem interessante, eu particularmente gosto dessa. A gente, aqui quando você está utilizando esses componentes, é o hint, ó. Então, aqui embaixo, ó, tem o hint, ó. O hint, nós podemos vir aqui, ó, e clicar na direita, ó. Aqui, ó, por exemplo, eu posso criar nesse momento. Então, se você clicar, vamos voltar aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, no hint aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse botão aqui da direita, ó, ele vai abrir, você pode escolher, mas tem o sinal de mais aqui, ó. Eu posso estabelecer aqui, ó, um string value, ó. Daí o string value que eu vou criar é qual? O que eu quero no botão, naquele elemento lá, né? Então, eu vou chamar aquele cara lá, ó, de txt, por exemplo, texto, multiplicador, ou então assim, ó, vamos chamar diferente, ó, LBL, label, né? Ou pode escrever label se quiser, ó, label, multiplicador. Aqui no caso, como a gente vai multiplicar 2, né, multiplicador, a gente já pode colocar label multiplicador 1, tá? E qual que é o valor? Por exemplo, primeiro número, mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. Primeiro número, tá? Daí você vai dar um OK aqui, ó. Aparece aqui, ó, label multiplicador 1. Então, quando você clicar em label multiplicador 1, nesse momento do hint, ó, e der um OK, ó, perceberam que apareceu lá, primeiro número. Nós vamos fazer a mesma coisa no segundo, ó. Então, nós podemos fazer por aqui, ó, pelo sinal de mais, ou então, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no string, ó, e apareceu lá, ó, label multiplicador 1. Aí vocês podem vir aqui, ó, se vocês quiserem, aí é uma questão do programador, ó. Dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V, label multiplicador 2. E aqui, por exemplo, segundo número, tá? Uma vez feito isso, quando vocês voltarem para cá e selecionar esse sujeito, no momento que você estiver aqui no hint, ó, se você clicar aqui, ó, vai aparecer, ó, label multiplicador 2, porque é um recurso que está armazenado como string.
Agora, olha o que aconteceu aqui, ó. Se você rodar o programa, né, o que vai acontecer ali na nossa tela? Ele vai colocar esse cara chamado hint, que é como se fosse o label propriamente dito, dando significado àquele elemento de entrada de dados, que é o nosso primeiro número. Então, o primeiro número, quando você clicar em cima dele, ó, ele vai colocar 1 e apaga, perceberam? Então aqui, ó, é uma forma de você mostrar para o usuário o que você espera como entrada de dados. Bom, uma vez que você já tem o número 1 e o número 2, então nós podemos partir para o próximo ato, né? Vamos chamar assim, né? O primeiro ato que eu sugiro para vocês, ó, é que vocês troquem o nome desses elementos agora. Esses elementos sempre vão ter um ID, ó. O ID é esse cara aqui, ó. Então, ó, eu posso colocar aqui, ó, edit text. Isso é uma prática que é usada para mostrar que tipo de gadget a gente está utilizando, né? Então, tem técnicas que você tira as vogais, deixa uma vogal e tira as outras vogais. Então, por exemplo, edit ia ficar EDT, né? E daí text ia ficar TXT, né? Ou deixa do jeito que tá ali mesmo, sem problema nenhum. Então, aqui, ó, edit número 1. Então, esse é o nosso edit do número 1. Ok? Ó. Ele vai perguntar, você quer que eu atualize? Sim, porque ele pegou o nome default. Aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, e aqui embaixo, ó, eu vou trocar por 2, tá? Então agora eu tenho esses elementos aqui reconhecidos. Percebam que ele ainda está com amarelo aqui, ó. Se você tiver dúvida, você clica aqui, ó, e ele vai dizer, ó, missing autofill hints. Então, set autofill hints é uma variável do sistema que não foi setada. Então eu posso colocar aqui, ó, fix, ele vai arrumar. E agora ele já consertou esse sujeito aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, vai estar a mesma coisa, ó, set auto hints, fix. Pronto, ó. Daí ele tira o amarelo. Aqui no amarelo não tem problema. Ele vai rodar o programa sem nenhum constrangimento. O problema é quando fica vermelho. Então, mas como nós estamos aqui no momento de aprendizado, eu acho que é prudente vocês manterem sempre essa estrutura da melhor maneira possível, tá? Bom, agora que você tem nome dos elementos, agora que você tem hint dos elementos, falta o quê? Multiplicar os dois números. Para eu multiplicar, eu vou criar um evento de ação. Esse evento de ação, normalmente é vinculado a um botão. Então eu vou colocar um botão aqui, ó. Pode ser um botão simples, pode ser um botão com imagem. No nosso caso, eu vou colocar um botão simples, ó. Eu vou colocar esse botão, ó, aqui embaixo, né? Daí vocês já perceberam o que vai acontecer, né? No momento que eu rodar esse cara aqui, ó, aqui em cima, né, e voltar a mostrar aqui o nosso celular, ao invés de ele aparecer aqui embaixo, ele vai aparecer aqui em cima. E tá avisando aqui, ó, certo? E quando ele aparecer aqui em cima, ele vai ficar misturado, tá? Então isso era previsível. O que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui, ó, selecionar qual é o elemento que eu quero, por exemplo, como ligador, né, vamos dizer assim, como ligação entre quem eu vou estabelecer distância. Então aqui, ó, ele já ajustou. Essa distância aqui, ó, ela fica com 0. Eu posso pôr aquele 8, ou aqui eu vou colocar uma distância maior, para ele dar Eu posso optar por fazer esse botão ficar do tamanho do nosso aplicativo, eu posso fazer com que ele fique centralizado, posso fazer com que ele fique alinhado pela esquerda ou pela direita. No caso aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar um constraint aqui, ó, só na esquerda aqui, quer ver? E esse cara vai ser a nossa margem direita aqui, ó, tá? Então perceba como é importante aqui, ó. Perceba que ele já alinhou para cá, ó. E agora eu vou colocar aqui um texto no botão, tá vendo que ele tá como botão. E outra coisa que eu posso colocar aqui, ó, é trocar o nome dele. Aí, gente, eu tô mostrando técnicas, ó. O edit text talvez não ficou bom, mas o botão fica bom escrito BTN. Então quem vai ser esse BTN? Vai ser o BTN multiplicar, tá? Esse é o nome dele, como identificador. E agora eu vou trocar o texto dele aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, no texto e escrever um texto aqui, na boa. Só que se eu tiver as rotinas de translate, eu vou ter problema. Então, novamente, vocês vão vir aqui, ó. É a mesma regra. Eu posso criar o mais aqui, ó. Então, eu posso vir aqui um string value
qual é o nome do recurso. Então, por exemplo, label, botão, multiplicar. Ou simplesmente btn multiplicar. Aqui não tem problema de repetir o nome, mas vamos colocar assim, ó. Label, botão multiplicar. Então aqui, ó, multiplica os, bem grandão, né? 2 números. Depois a gente troca, se for o caso. Ó, multiplica os 2 números. Ok, ó. Quando você selecionar esse cara aqui como label, botão multiplicar, automaticamente ele vai colocar aqui como multiplica os 2 números. Daí, se vocês rodarem novamente aqui e abrirem aqui o nosso smartphone, vocês vão observar que vai aparecer agora os 2 campos e mais o botão. Bom, se você tem um botão, você quer pressionar, tá? Então, isso daí, ó. Se vocês não gostarem do botão, por exemplo, alinhado pela esquerda, é só vocês virem aqui, ó, e ajustar os constraints, ó. Se eu colocar o constraint aqui, ó, como margem esquerda, né? Então eu venho aqui na margem esquerda. Então na margem esquerda aqui, ó, ele vai centralizar. Se vocês quiserem deixar ele do tamanho total, vocês clicam, deixam ele com molinha aqui, ó. Então ele fica assim. Aí é gosto, é forma de programar. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele num primeiro momento centralizado. Então é só você deixar ele alinhado, que daí ele faz esse ajuste aqui, ó, tá? Bom, centralizei o botão, coloquei os nomes nos elementos. Agora nós temos que partir para a programação propriamente dita. Do ponto de vista de tela, né, de view, que esse é o nome técnico correto, que nós estamos utilizando na técnica Model View Controller, nós, teoricamente, aqui de uma forma bem simples, terminamos no view. Então, o view que aparece aqui, ó, é fácil de verificar dessa forma aqui, né? Então, eu faço ele, abro aqui o meu smartphone, e ele vai aparecer aqui, né, como mostrado aqui, né? Multiplica 2 números. Então, agora nós vamos dar o clique aqui. O clique desse botão, ele pode ser feito de 2 formas. Se vocês olharem no material impresso, ele faz pela forma programática, vamos chamar assim, né? Ou seja, você faz um programa e vincula aquilo de forma não gerado automaticamente pela view. Basicamente é isso. Eu vou fazer nesse exemplo, porque nós vamos ter muitos mais exemplos pela frente, usando a view como nosso reforço. Então, se vocês clicarem aqui, né, no botão, vocês vão olhar aqui, ó, existe uma opção aqui no botão chamada um clique, ó. Se vocês abrirem aqui, ó, não aparece nada disponível aqui. Por quê? Isso não está no nosso aplicativo Java. Tá, então, aqui, ó, nós podemos agora começar a programar em Java, galera. Então me permitam aqui fazer uma pequena cópia aqui do código, eu já explico para vocês o que é isso daqui. Aí vocês vão começar a entender aonde que eu quero chegar, ó. Então esse cara aqui, ó, é o nosso clique btn multiplicar, ou clique botão multiplicar, enfim, aí o nome é uma questão pessoal de cada programador. Perceba que ficou em vermelho aqui, ó, o view. Por que ele ficou em vermelho? Ele diz assim, ó, cannot resolve symbol view, ou seja, eu não achei nada a respeito disso. Mas ele te dá uma opção ali, ó, more action. No more actions, ele diz assim, alt enter. Então quando vocês pressionarem alt enter, ele vai dizer assim, o que você quer fazer? Você quer criar uma classe? Você quer enumerar uma classe? Enfim, não, eu quero só importar uma classe. Aqui em cima no importa, ele importou automaticamente. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Viu que não tinha nada aqui, ó, e ficou vermelho? Então quando eu voltar lá, ó, aqui eu vou importando todos os elementos necessários para a programação, tá? Tudo que tem a ver com Android está numa biblioteca chamada Android. Bundle significa empacotamento também, né? Então está no pacote Android, especificamente no sistema operacional. E daí, ó, ele cria essas rotinas aqui, ó. OnCreate, quando tem um override aqui, significa que você está sobrescrevendo o método lá do pai. Lembra? A gente fez isso daí lá em programação orientada a objetos. Eu sobrescrevi o método e o super, lembra? Eu pego e herdo tudo do onCreate, mas coloco esses elementos aqui, ó. Ele cria automaticamente uma classe R layout aqui, ó. E nessa classe
rlayout, que se vocês quiserem, vocês podem observar aqui no manifest, tem o Android Manifest, que é como ele funciona, aparece aqui o main activity aqui, ó. E esse main activity aqui é o que vai determinar como que ele vai trabalhar com isso. Quando você faz os primeiros programas, isso aqui é muito obscuro. Eu podia ficar aqui umas 2, 3, talvez 4 horas falando sobre essas classes especiais. Mas eu prefiro pôr a mão na massa, porque vocês conseguem ver isso funcionando. Então o R, esse R que aparece aqui, é de responsabilidade do sistema Android, especificamente aqui do Bundle, o S-Bundle, que ele agrupa numa classe R tudo que você fez no layout. Então nós já vamos ver aqui como é que isso funciona de uma forma prática, né? Eu só criei aqui uma rotina chamada, no caso aqui, ó, btn multiplicar. Isso daí vem da documentação do Android, tá? Ele tem que ser público, ele tem que ser void e ele tem que ter um único parâmetro, que é o view. O que é a view? É a tela que a gente acabou de fazer lá com aquele XML que ele condensa, né, compila e cria essa condição de utilização. Quando se faz isso aqui, ó, e volta aqui no Active Main, aqui, ó, e volta no botão, quando você for em um clique agora, vai aparecer o clique btn multiplicar. Perceberam? Quando você clicar aqui agora, ele vinculou o clique do botão a aquele elemento lá. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar ali rapidamente, só para vocês verem, um alerta, tá? Eu só vou fazer uma modificação aqui no alerta. É mais fácil de eu deixar ele pronto aqui, porque senão a gente perde tempo eu digitando. E primeiro que eu não ia lembrar de tudo, né? Então aqui, ó, eu vou colocar lá dentro. Ó. Agora vocês têm que se virar nos 30, galera. Programar em Modern View Controller é um desafio. JavaFX usa isso, Android usa isso, Angular usa isso, de uma certa forma meio acoplada, o React usa isso, o Kotlin usa isso. Daí tem outras linguagens que também desenvolvem para Android, que é o React Native, ou o React nativo mesmo, que eu falo. Daí tem também a parte do Flutter, quer dizer, são várias linguagens, tá? Então, e todas elas nessa coisa. Você tem que conciliar XML com código. O código pode não ser necessariamente em Java, a view pode não ser necessariamente em XML, mas a teoria é rigorosamente a mesma, né? Então aqui que nós vamos fazer, ó, eu vou pegar aqui, opa, errei aqui, ó, no main activity, ó, e vou colar aquele código que eu peguei lá, ó. Então aqui, ó, esse código aqui ele vai dar alguns erros, né? Que é esperado, né? Porque ele não tem a classe alert dialog, então a gente dá um alt enter, ele já importa a classe, né? Então vai ser da, deixa eu ver se é essa aqui. Vai ser a primeira que aparecer ali. Aqui, ó, eu vou tirar esse res aqui, porque ele vai fazer parte da nossa lógica inteira lá, ó. E aqui, ó, só para vocês verem, ó, ele vai montar um alerta, né? Então aqui é o construtor do alerta. Então é um new alert builder, contexto disso significa que ele vai estar vinculado como parente nesse contexto da view, né? Então o parente é a view aqui. E ele vai colocar valor da multiplicação e vai colocar um botão de sair aqui, por exemplo, e vai mostrar para nós. Então, se tudo correu como previsto, quando nós voltarmos aqui, ó, e rodarmos o programa, nem precisava voltar, ó, ele vai ficar igualzinho que ele está lá, né? Eu vou dar um tempo só para ele carregar, ó. Então ele vai carregar um novo programa. E agora, no momento que eu clicar o botão, o que vai acontecer? No clique do botão, ele vai ter que mostrar para a gente uma mensagem, ó, informação, valor da multiplicação, sair. Entenderam o espírito da coisa? Então agora eu vinculei ao botão um evento. Esse evento vai mostrar para a gente o resultado da multiplicação. Então é isso que nós temos que fazer agora. Então a gente volta aqui, ó, se sair ele volta no nosso sistema. Então agora nós vamos voltar aqui no Java, ó. E aqui, ó, lembra que eu tinha tirado um valor aqui mais res aqui, ó? Na realidade, esse res seria o nosso resultado. Então nós vamos ter que procurar como criar esse resultado. Então eu vou fazer isso aqui em partes, ó. A primeira preocupação nossa é essa daqui, ó, tá?
Então eu vou colocar lá e daí eu vou explicando o que nós estamos fazendo. Aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar isso daqui, ó. Então, ó, quando nós colocamos esses dois elementos aqui, ó, eles são os dois edit text. Quem que são os edit text? Ó? Tá aqui, ó. Esse cara. Tá aqui, eles são os nossos edit text. Nós colocamos ele aqui dentro do programa, selecionando ele como sendo da classe edit text. Então, aparece aqui do lado, ó. Se vocês olharem aqui do lado no monitor, ó, lá nos atributos, ó, edit text. Essa é a classe desses elementos. Então, esses dois sujeitos aqui, ó, são da classe edit text. Então, quando você volta aqui em Main Activity, edit text, eu vou dar um Alt Enter aqui, ó. Aí ele vai importar a classe, né? Então aqui eu já resolvi o elemento. E aqui, ó, tá errado aqui, por quê, ó? Esse RID, ó, é todos os recursos que eu tenho na minha view. Eu não tenho o primeiro número. Daí você de pô, mas eu vou ter que ficar lembrando dessas coisas lá daí. De uma certa forma sim, senão você escreve e dá um ponto. Ele vai mostrar todo mundo que tem lá, ó. Então aqui, ó, em algum lugar, eu vou ter o botão desse, ó, Edit Text número 1, tá? Ó, então dá 2 cliques aqui, ele coloca aqui, ó. Aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Dá um ponto. Agora que eu já sei, ó, Edit Text número 2. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma variável local, né, dentro do nosso programa em Java, vinculada à minha view. Então aqui dentro, ó, eu criei a num1, certo? Que também poderia se chamar número 1, então não tem problema nenhum, eu vou aqui e chamo de número 1. E criei a número 2. De que tipo? Elas são do tipo edit text. Então elas têm toda uma estrutura agora para eu buscar o valor que está dentro dela. Então sempre, gente, mas sempre que vocês forem criar variáveis dentro do Java, primeiro vocês têm que fazer o vínculo com o recurso que está lá na view. Esse nome que aparece aqui, ele é armazenado automaticamente pelo sistema Android, né, no caso do desenvolvimento aqui, essa classe R, e mais especificamente o ID, ele vai gravar todos os IDs que você tiver no teu sistema. Vocês viram que apareceu até botão ali, que nós não vamos precisar utilizar, porque a gente já fez direto aqui o clique. O próximo passo desse nosso desafio é transformar esses elementos em números, tá? Porque até agora eles não são números, eles são edit text. Para transformar eles em números aqui, ó, eu vou dar mais um enter, eu vou copiar o código de novo lá, ó. Ele vai ser o quê? Vai ser um número double. Aqui eu vou chamar ele de número 1, por exemplo, né? Ou então DBL número 1, enfim, aqui ele vai ser o número propriamente dito, ó. E aqui eu vou colocar número 2, ó, tá? Eu só estou mudando aqui para vocês verem que esses nomes... E aqui, ó, esse cara que está dando erro é porque ele não foi declarado, ele é o nosso número 1, ó. E aqui embaixo é o nosso número 2. Então o que nós fizemos na primeira etapa? Essa primeira etapa criou para a gente o componente da classe edit. Este componente tem um texto, ó, que eu vou aqui no getText. Tá? Quando eu digitei o número 1, número 2 e quero multiplicar, o conteúdo daquele cara lá, que está lá na view, a gente pega ele como texto. Então é o getText. Esse getText, ele tem que ser transformado em string para eu dar um parse double. Isso aqui é coisa do Java, tá? É transformar uma string num número. Então, se vocês forem procurar a documentação, foi exatamente isso que eu fiz. Como faço para transformar uma string num double? Você pega a classe double, dá um parse double. No quê? Numa string. Aonde está essa string? Se vocês escrevessem aqui um número, entre aspas, aqui, 22, ele transformaria aquele número, entre aspas, 22, num double 22. Agora é muito simples, né? Eu tenho que gerar esse resultado. Então vai ser um double, por exemplo, resultado. E resultado vai ser igual a número 1 que multiplica número 2. Percebam que eu tive que fazer todas essas etapas para eu criar números
o edit text não tinha números, ele tinha um texto. E agora aqui embaixo eu vou imprimir o resultado, tá? Então se eu não errei nada aqui, quando eu executar o programa aqui novamente, o que vai acontecer agora? Ele vai mandar uma mensagem pra gente. Essa mensagem que ele vai mandar vai ser o resultado da multiplicação. Então se eu vier aqui colocar, por exemplo, 2 vezes 2, multiplicar, o resultado é 4, né? Saio daqui, por exemplo, 21, sei lá, 42. Então, é um programa super simples, né? Multiplicar dois números, não vejam a simplicidade, né? A simplicidade nos áureos tempos de programação comum era só fazer isso aqui, resultado número 1 vezes número 2 e acabou. O que eu estou mostrando para vocês são os passos que vocês têm que ter e respeitar para entender o princípio de funcionamento. Então, o princípio de funcionamento vem do XML, que é a nossa view, então lá, ActiveMain XML. Eu não troquei nome, nada, para ficar mais simples. Aqui eu vou colocar todos os elementos que são de interesse nosso. Então, no nosso caso, como eu quero multiplicar dois números, eu tenho que ter duas entradas de dados. Então, essas entradas de dados são os nossos edit text, especificamente em números. E eu tenho que ter uma ação vinculada a isso. E essa ação eu vinculei ao pressionar no botão. Agora, esse pressionar no botão foi um exemplo. Eu podia colocar aqui um comando de voz, eu podia colocar aqui um reconhecedor de digital, né? E qualquer coisa que disparasse um evento. Qual evento? O evento da multiplicação dos números que eu chamei lá, né? No caso de, aqui no main activity, né? De clique BTN multiplicar. Então, se vocês quisessem aqui, vocês colocavam assim, ó, evento multiplicar. Pronto. Vocês podiam vincular isso a qualquer coisa. Então, aqui, ó, nós encerramos essa primeira, vamos dizer assim, aula, se é que pode chamar isso, ou pelo menos essa primeira dica, dizendo, ó, 2 elementos fundamentais para qualquer tipo de programação visual. Elementos de entrada, os nossos 2 edits, e um elemento de processamento. E no nosso caso, nós utilizamos aqui um elemento de saída que foi uma mensagem aqui, ó, um diálogo, né? No nosso caso aqui, um alert diálogo, né? Ou alert dialogue, né? Em inglês correto. Então, tá aí, ó. Se nós executarmos mais uma vez, nós temos aqui, né, o nosso programa que multiplica dois números. Programa simples, mas que tem todos os conceitos importantes, né, que foi a localização desses elementos, né, que a gente chama de layout. Então, o layout dos nossos elementos, se vocês quiserem, ó, eu posso mudar esse botão aqui para baixo, é muito simples, ó. Basta você voltar aqui nesse sujeito, ó, e esse cara aqui, ó, você desvincular ele. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, né? Ele não desvinculou, mas eu posso colocar esse cara aqui embaixo, ó, tá vendo? E agora, aqui, ó, eu venho aqui no layout dele, ó, aqui, ó, e quebro o layout, ó. Perceberam? Só que agora, obviamente, eu vou ter que ter a margem inferior aqui, ó. Então, isso daqui, ó, margem inferior, ó, tá? Olha aí, ó. Eu mudei a posição do botão e automaticamente ele vai refletir aqui no nosso smartphone, né? Então isso daí, gente, é o que eu queria que ficasse para vocês de regra, né? Como que eu crio? Ó, pode ver que agora o botão foi lá para baixo. Como é que eu crio esse layout? Então, claro que não é da noite pro dia que vocês vão ficar bom nesse negócio. Mas vocês vão ver que é muito simples depois que você pega o jeito. Então, esse elemento inicialmente era vinculado a esse botão aqui, a esse edit aqui de cima, né? Perceba que ele ficou branco aqui, o círculo, porque eu quebrei o vínculo. É só ir lá e apertar, ele volta a aparecer um X aqui, né? Então veja o que apareceu, um X, um mais ali, né? Que, ó, antigamente, ó, tinha, aqui, ó, aparece um X, ó, daí eu quebro ele aqui, ó. Então quando você quebra o vínculo, ele fica dessa forma. Cria centralizado e deu tudo certo. Então tá aí, ó. Isso é um dos programas extremamente simples, mas que aprimora todos os conceitos que nós estamos tentando aqui mostrar na programação de dispositivos móveis.